Olá, graça e paz. Estamos estudando o livro De Todo o Coração, do Luciano Subirá, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Nós estamos no 5º capítulo, Doar-se a Deus. Uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Hudson Taylor. Nós estamos falando sobre este tema e graças a Deus o Senhor tem nos levado a níveis mais profundos. E hoje o subtema diz o seguinte: morrer por amor. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos começar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, essa a salvará. Marcos 8, 34 e 35. Em lugar da frase quem perder a vida por minha causa, a tradução brasileira optou por quem perder a sua vida por amor de mim. Porém, a palavra amor não consta nos originais. Marcos fez uso do termo grego eveka, que, de acordo com Strong, significa a fim de que, por causa de, por esta causa. Então, consequentemente, independentemente de estar ou não naquela afirmação do evangelista, o amor é vinculado ao ato de perder a vida pelo evangelho. Concordo com o Luciano. E isto que princípios bíblicos revelados ao longo das escrituras levam a concluir: morrer por ele não pode ser uma atitude desprovida de amor. É o que eu entendo aqui também, que quando a gente acaba se doando por alguém, é sinônimo de amor, né? E morrer literalmente aqui no caso é mais que amor, porque foi o que Jesus fez por nós. E quando você se entrega e renuncia às suas próprias vontades por alguém, no caso aqui por Jesus, nossa, isso é amor. Jesus enfatizou ser necessário tomar a cruz para ser discípulo. Mas o que exatamente significa tomar a cruz? Nos dias de Cristo, o Império Romano crucificava os criminosos. Quando chegava a hora da morte, o condenado precisava carregar a própria cruz até o local onde seria morto. Era uma forma de tornar público que o prisioneiro caminhava em direção à sua condenação. E foi o que aconteceu com Jesus, né? Mas ele tinha apanhado tanto, que não conseguiu carregar a sua própria cruz. A certo ponto, precisou que outra pessoa fizesse isso por ele. Isso também aconteceu com Jesus, né? Inclusive, em determinado momento, pela provável dificuldade de fazê-lo sozinho em relação aos sofrimentos que lhe foram infligidos, o Messias precisou de ajuda. E obrigaram Simão, sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Cristo. Isso está lá em Marcos 15, 21. A expressão obrigaram revela que os soldados romanos impuseram a Simão que ajudasse, ou seja, o caminho até o local da execução também importava, não apenas a crucificação em si. Aquela caminhada precisava continuar porque havia um motivo para tal, impactar as testemunhas. Todas deveriam saber que uma pessoa se dirigia à morte. Acredito que também era uma forma de ser exemplo. Olha, fazer alguma coisa contra o império acaba sendo essas circunstâncias, né? Como se fosse uma lição também, um exemplo para os outros. Kent Brauer, no novo comentário bíblico Beacon, explica:
A cruz era um instrumento de execução estatal, normalmente reservada para escravos e revolucionários. Servia para aterrorizar as pessoas que poderiam ser tentadas a desafiar a hegemonia romana. A frase "tome a sua cruz" poderia significar carregar a viga transversal sobre a qual o condenado seria crucificado no local da execução. Então, o que significa tomar a cruz? É escolher morrer para nós mesmos, é escolher não viver os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Ao dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não afirma que obrigará o homem a fazer coisa alguma. Não é uma obrigação, é um ato de entrega, mas que deve partir do próprio homem. A decisão por executar aquilo que é necessário a qualquer um que almeja seguir a Cristo, negar a si mesmo e morrer para si. Mais que isso, o Mestre não utilizou a figura da cruz por acaso. Ele não apenas apontou para um símbolo de morte, mas para o ritual da crucificação como um todo, incluindo a caminhada para que o seu sacrifício se torne público. Então, o que acontece? A pessoa ela vai tomar a sua cruz e vai caminhar, fazer o percurso com aquela cruz. Ela vai o quê? Mostrar para todo mundo que ela está indo o quê? Para condenação, que ela está seguindo para um caminho de entrega, de que o final é a morte. A morte de quê? A morte de nós mesmos. Dizer o não para nós mesmos. Isso é seguir a Cristo. Isso é ter essa convicção de quem você é no Senhor. Conclui-se que tomar a cruz implica aceitar, mas também reconhecer diante de todos a própria sentença de morte. Tá vendo? Morte para si mesmo. Só assim, negando-se e caminhando diante das testemunhas em direção à morte, é que se poderia seguir Jesus e ser contado com seu discípulo. É importante ressaltar que não se tratava de uma probabilidade, sim de uma certeza, certo? É muito importante isso. Você saber que se você tomar a sua cruz e negar a si mesmo, você está o quê? Tendo certeza de que você, no final, vai morrer para você mesmo. É aquele tal negócio, né? Eu alimento mais o meu espírito, a minha carne morre. Eu alimento mais a minha carne, o meu espírito morre. Deve ser repetitivo aqui, apesar da história comprovar o martírio de muitos, não significa que o Senhor desejasse a morte literal de seus discípulos, quando ordenou que tomasse a cruz. Demorei alguns anos para entender o princípio espiritual da abnegação implícito nas palavras de Cristo. O fato é que Deus não exige necessariamente a entrega literal da vida, e sim a disposição de perdê-la por amor a Ele. Você está disposto a perder? Eu sei que aqui não implica literalmente falando, eu vou morrer por Cristo, vou dar a minha vida literalmente. Mas muitos hoje ainda morrem por amor a Cristo. Mas aqui no Brasil ninguém morre por amor a Cristo, no sentido de literal, né? Mas qual é a minha predisposição de perder a minha própria vida por amor a Cristo? Será que eu estou disposta a viver dessa maneira? Será que vocês estão dispostos a viver assim? As primeiras gerações de crentes mantinham tal postura e certamente deveríamos seguir o exemplo. Se precisarmos morrer fisicamente, que morramos, mas que jamais deixemos de morrer para o nosso eu, nosso ego, nossa carne, nossos desejos desalinhados, nosso coração enganoso, e que todos vejam nossa caminhada de morte. Todos possam ver a diferença, todos possam ver que nós de fato estamos nos entregando para viver a vida que Cristo deseja que nós vivamos.
É isso aqui que o Senhor quer, porque Ele não vê o que está por fora. Ele vê o que está lá dentro, no nosso coração. Madame Guyon afirma: é impossível amar a Deus sem amar a cruz. Deus nos dá a cruz e a cruz nos dá Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acelerar ou retardar a entrega? Vamos lá. Todos nós que cremos devemos provar essa morte, a negação própria. Se amamos ao Senhor, nós nos quebrantamos e morremos para nós mesmos. Essa é a regra e não a exceção. Mas muitas vezes a gente quer fazer isso uma exceção, né? Talvez, de repente. E aí a gente vai seguindo o nosso caminho da maneira que a gente quer, da forma que a gente acha que tá certo. E não é assim não que Deus deseja. Atente para a declaração de Paulo aqui, ó. Por amor a ti, somos entregues à morte continuamente, todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8:36. Durante muito tempo achei que carregar a cruz seria padecer algum tipo de sofrimento imposto por Deus, até que compreendi que tomar a cruz não tem nada a ver com isso. Trata-se de decidir morrer para si mesmo. Depois de corrigir a mentalidade errada, eu ainda continuei a tropeçar no entendimento do princípio, só que em outro aspecto. Acreditava que aqueles crentes que tomavam a cruz o faziam por serem especiais, cheios de virtude ou até mesmo por terem sido presenteados por Deus com graça maior, que também está totalmente errado, né? Esse mesmo engano tem paralisado a vida espiritual de muitos. Tem mesmo. Muitas vezes a gente acha, não, aquele irmão ele é mais abençoado, aquele irmão recebe mais de Deus, aquele irmão é mais achegado. Então vou pedir oração para aquela irmã. Ela tem um achego maior com o Senhor, né? Às vezes a gente faz esse tipo de comparações desnecessárias, porque o Senhor está disponível para todo mundo que quiser se achegar mais a Ele. Todos, sem exceção, devem tomar a cruz. Não é só alguns tomar a cruz. Não é só o povo que está lá a igreja perseguida, que está lá não sei aonde, naqueles países fechados, onde a Bíblia não pode ser lida, nem sequer pensada. E a pessoa corre risco de morrer de fato. Não é só lá. É em qualquer lugar que nós estejamos, nós precisamos tomar a nossa cruz. A orientação não é exclusiva a alguns poucos e seletos discípulos, não mesmo. Mais que isso, não é opcional, mas uma condição estabelecida por Jesus. Jesus estabeleceu isso. Quem quiser segui-lo precisa morrer. É fato. É uma imposição a quem deseja ser discípulo. Eu quero ser discípulo, então eu preciso morrer para mim mesmo. Preciso dizer não às minhas vontades, o meu ego, eu preciso me alinhar com o Senhor, eu preciso ter uma vida diferente. Não adianta eu falar que eu quero ser discípulo, que eu sirvo ao Senhor e não tenho nada diferente para mostrar ao mundo. Significa que Cristo não está brilhando na minha vida. Eu não estou brilhando como as estrelas, como Jesus deseja. Quando Cristo chama um homem, propõe que ele venha e morra, né? Esse é uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Acho que é assim que pronuncia, não sei. Cristo desenhou o cenário oposto. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Ele também falou isso lá em Lucas 14:27. Está bastante claro para mim. Quem não toma a cruz não pode ser discípulo de Jesus. É simples. Eu tomei a cruz, eu sou discípulo. Eu não tomo a cruz, eu não sou discípulo. Não adianta. Certo? Não se pode classificar os que tomam a cruz como discípulos virtuosos e os discípulos menos espirituais, os que não tomam a cruz. Né? Não tem como isso. Ou toma a cruz, ou não é discípulo. Pronto, e acabou. Tá? Ou eu sou discípulo ou não sou. É assim que o Senhor me vê. Quem quiser ser discípulo deve assumir um compromisso de morte e precisa assinar um contrato. Quem contém o a morrer para si mesmo como cláusula.
David Neal, em Novo Comentário Bíblico Bacon, comenta assim a declaração de Jesus. As vibrantes exigências do discipulado são dirigidas a vastas gamas de seguidores, e não somente aos principais discípulos. Isso torna as exigências ainda mais rígidas. Esses não são requisitos para alguns da elite, mas para muitos, inclusive os leitores de Lucas. Então, a gente precisa entender isso. Ou eu sou discípulo ou eu não sou. Ah, mas eu vou na igreja todo domingo, eu canto lá na frente, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não sigo a palavra de Deus, não olho, não domino minhas próprias vontades, os meus desejos falam mais alto e eu deixo os impulsos da minha carne falar mais alto. Eu não faço o menor esforço para ser diferente nos lugares onde eu estou inserida, no meu trabalho, na escola. Eu sou igual a qualquer um. Como diz a velha frase de toda mãe, você não é todo mundo. E é uma verdade isso. Às vezes a gente acha que é um clichê, a gente até brinca, zoa, mas é uma verdade, eu não sou todo mundo. Eu preciso ter a minha marca, a minha diferença. E quem me marcou foi o Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, ele vive em mim. E eu preciso ser diferente, eu preciso ser uma cristã de verdade. As pessoas precisam notar a minha diferença em qualquer lugar. No meu modo de falar, no meu modo de vestir, no meu modo de andar, no meu modo de comer, no meu modo de beber, em tudo que eu fizer. Precisa ter uma diferença. Meu modo como eu converso com as pessoas, como eu falo com a minha família, como eu trato meu marido, como eu vivo com. Eu disciplino os meus filhos, da maneira como eu corrijo, como eu converso com eles, lá no meu trabalho, como eu falo com o meu chefe. Tem que ter diferença. Senão, não serve. Não serve. É como se você fosse todo mundo. Porque no todo mundo, as palavras de todo mundo é muito o quê? Chulas, muito cheia de palavras torpes, palavrões, um ofendendo o outro, um querendo ser melhor do que o outro, eu querendo que o meu eu se destaque mais por cima de qualquer um, independente da circunstância. Eu não ligo para o sentimento dos outros. E isso a gente pensa assim, porque tá com o inimigo, o diabo tá agindo através dessa pessoa. Não, às vezes não é o diabo, não. Às vezes somos nós mesmos, a nossa carne querendo dominar, porque eu tô alimentando mais a quem? Ao afirmar que devemos tomar a cruz, não estou dizendo que se trata de algo que Deus nos força a fazer. Quando Jesus falou sobre perder a salvação, perder e salvar a vida, deixou claro haver duas opções e, consequentemente, a necessidade de escolher uma ou outra. Contudo, se decidimos não tomar a cruz, ressalto que não seremos forçados a tomá-la. Estamos decidindo também pela não qualificação como discípulo de Cristo. O contrário é real. Se escolhemos ser verdadeiros discípulos, decidimos também tomar a cruz. Morrer para si mesmo é exigência inegociável para que quem almeja ser discípulo de Cristo. Já o ser ou não discípulo de Jesus é uma escolha de cada um. O que não é possível é escolher o discipulado e rejeitar a cruz. Jamais. John Blanchard declarou: morrer para nosso conforto, nossas ambições e nossos planos faz parte da própria essência do cristianismo. François Fenelon, acho que é assim que se fala, afirmou: não há outra forma de viver esta vida cristã a não ser mediante uma contínua morte para o eu. Muitos dos piedosos homens e mulheres de Deus ao longo da história criam, ensinavam e viviam por esses valores.
que quase desapareceram do cristianismo moderno e ocidental. Na qualidade de discípulo, a cruz virá de um jeito ou de outro, cedo ou tarde. A questão é que podemos escolher de que forma o processo se dará, se mais ou menos doloroso. Então, meus irmãos, é isso. A gente muitas vezes faz isso. A gente acha que a Bíblia precisa ser mudada, que a Bíblia não é mais um livro adequado, né? Que não é mais o livro certo de se ler pelos dias de hoje. A gente acha que Deus só é amor e Ele não imagina. O Senhor não quer que a gente quer que a gente viva da maneira que a gente quiser. A gente escuta isso muito, né? As pessoas acham que Deus não vai ser justo, que Deus não é justo. Não, além de Deus ser amor, Ele também é justiça. Ele também quer as coisas corretas. E é aquilo, ou você é discípulo ou você não é discípulo, certo? Eu vou ficar por aqui, porque é um tema bem grandioso aqui para nós falarmos ainda. Vamos falar sobre os discípulos mesmo de Jesus e ainda vamos falar também sobre João, o que aconteceu com João, que houve um diferencial aí na vida de João e nós vamos falar sobre isso também. E que nós possamos aí entender o que é doar-se a Deus, entender o que é tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Deus eterno, Pai querido, nós queremos, ó Deus, te agradecer por este momento, ó Pai, de reflexão aqui sobre o que é tomar a cruz e seguir ao Senhor. Há somente duas opções: ou eu sou discípulo ou eu não sou discípulo, ou eu de fato quero me doar e amar o Senhor mais e mais, ou não. Então, ó Pai, que o Senhor possa mostrar os corações, que as pessoas que vão ouvir essa mensagem possam, Deus, de fato refletir sobre isso, o que de fato eu desejo, qual o meu relacionamento com Jesus, qual o meu relacionamento com o Senhor, qual o meu relacionamento com o Espírito Santo. Então, esteja conosco, Pai, nos guiando, nos direcionando, nos mostrando o que o Senhor deseja para nós e que nós possamos ser sinceros contigo, quebrando o nosso coração, Senhor, para que nós possamos tomar a nossa cruz e nós possamos seguir esse caminho aí e as pessoas possam ver a nossa morte, mas a nossa morte para sermos melhores, para sermos diferentes, para seguirmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.